Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e esse vídeo é para continuar o vídeo sobre antítese, que é uma figurinha, um figurino de linguagem, né? Bom, então nós estávamos falando sobre toda toda a dimensão de uma antítese que tem no seu enaltecimento, né, a ecorreatividade de relações possíveis na indexação do que ela desconsciente servir-se, né, nessa previsibilidade dos ajustes de elevar sobre a dimensão superficial um equilíbrio, né? Um acesso de equilíbrio para, dentro desse ponto de pressão, fazer cálculos de diferenciação entre esse ponto de interseção. E em cada ponto de diferenciação entre essa interseção, a gente consegue fazer a diametrações que a gente estava falando, que é fazer contrações subliminares, supostamente de eliminar o sublime, né? A contração que vem do ambiente. E aí a gente estava falando sobre essa sublime lógica de contrações dos seres em busca do equilíbrio, né? Desse processo fisiológico de se ligar, né? Dar a tomada ao ambiente, ao lado exterior, uma eterna desenvoltura dessas iterações de pontos, de colisões. E aí tudo isso tem o seu amplificador e seu desamplificador, que é as controladorias que a gente diz se arquiva na interação de imantar força para reatividade. Bom, e aí o que eu quero mostrar para vocês, né, sobre essa delegação de conhecimentos? Eu quero primeiro fazer, né, revisitar aqui o nosso quadro e falar um pouco do que a gente já falou. Dentro desse domínio de comunicação que a gente apresenta motivações para fazer, essas motivações elas são artificialmente colignadas no sentido do equilíbrio entre dois desenvolvedores, para colocarem entre eles um ponto em comum e descompassar sobre esse comum a criação de novos investimentos, novos desenvolvimentos com a natureza. Então existe essa relação que é pontuais, de pontos de cargas mesmo, por interferência, não é por amor, é por interferência, né? Você tem a interferência de carga, você tem o contraste. O contraste
é tudo aquilo que subtrai uma carga, um átomo, daquilo que ele consente ser, sobre a expressão expansiva desse núcleo. E esse núcleo, ela é a parte ativa. Quando você desativa esse núcleo, você avisa ele, e antes de você contactuar com ele, esse campo dele, ele consente que algo está chegando próximo, né? E que esse algo é você. Só que para não se suicidar, para não se sacrificar e se preservar, o que ele faz? Ele vai para uma extremidade dessa parte de movimentos livres, e ele espera que você, sobre esse contato, vá para outra, e vocês equilibre, crie um equilíbrio sobre essa molécula, né? Essa aproximação. E aí desse equilíbrio vocês conseguem delimitar, né, essa aproximação. Então isso é regência de status, né, sobre os contrastes de uma unidade elementar. Então você tem o único e o desúnico. O que diz único. Então tudo que desacresce o único, elementavelmente vai criar uma superfície de desacréscimo para continuar considerando-se aquilo que pertence à união, né, o único. E isso é a vida, né? Isso é o sentido da vida, é a natureza fazendo os desajustes para continuar vivendo, né? Então esses desajustes, eles têm essa pinça de sobrevivência que está de acordo com os compassos, e os compassos, eles são ondas que fazem as descrições, né? Que descrevem o poder da natureza. Tá, a gente falou isso, a gente chegou no raciocínio de tudo que a gente pensa é possível que seja realizado. Também a gente falou sobre o nosso corpo como uma automedicação, né? Colocou nesse particípio. Aí a gente entrou na antítese. E a síntese falamos que a síntese, ela depende, né? Você pensa, você sintetiza algo no pensar, né? Quando você pensa, geralmente esse pensamento que você faz, ele é contra uma força, né? Você só pensa porque que existe uma obrigação. Somente a obrigação te manda pensar em algo. Só que existem na nossa natureza vários tipos de obrigações, principalmente nos sentidos fisiológicos do contraste. Existem contrastes acontecendo na sua natureza aí agora que você nem sequer dá conta do que isso representa, somente na fisiologia do seu estado de sentimentos. Entende? Então, somente nessa fisiologia, nos status das suas moléculas em proximidades de outras moléculas, consente, né? Essa camada de dispersão. Tá. Então a gente só pensa porque a gente é obrigado a pensar, e tem várias brigas acontecendo
Só que você pode ter certeza absoluta de que Deus sabe o que está acontecendo e da onde que vem essas obrigações. É isso que eu posso dizer, porque o nosso corpo ele é uma automedicação, né? E se ele pensa em harmonia. Não dá para pensar desarmonicamente. O pensamento ele é harmônico e ele busca desarmar uma obrigação. Não, você tem a obrigação te fazendo pensar. E a obrigação, ela é um sintoma da tomada de desequilíbrio ambiente, né? E aí o seu corpo, como ele é exato no sentido da automedicação, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o antiômero para desarmonizar essa harmonia que tem feito desarmonia em você. Então tem a cascata de obrigações desarmonizadas. Obrigações desarmonizantes. E aí a gente chegou no falar no último vídeo dos instantes, né, que buscam a harmonia. E é isso que a gente vai falar agora. Os instantes que buscam a harmonia. A harmonia é disservante, né? Quando você disserve algo, você consegue a harmonia desse algo. Então veja vocês alguém disservindo a harmonia de algo, né? A gente tem a corda e a harmonia da passagem dessa corda. Então a harmonia é passagem, né? Você tem, olha só a harmonia. Harmonia, desarmonia. Harmonia colorindo aqui o gráfico. A cinética. Então você tem a harmonia da força cinética, que é regida pela potência. Olha só, potência e cinética. E nesse plano harmônico, nós temos várias dicas de harmonia. Essas dicas de harmonia são assimiladas pelo organismo sobre efeito fisiológico do parâmetro de harmonia. O parâmetro de harmonia aqui é essa rampa, é esse projétil. Veja só, harmonia sobre a cinética. Tudo isso permite que esse corpo mantenha uma proporção de controle dentro desses instantes. Sabe o olho? O nosso olho, ele é assim para com o ambiente. Ele tem essas grades todas, e essas grades, dependendo da força do fóton e do ponto, da onde que o ponto para, ó, vamos pôr que esse ponto, aqui a gente tem a luz chegando com uma velocidade. E essa luz, ela vai mandar o ponto para algum lugar. E esse ponto ele vai focar nesse lugar, que é o meio de foco, e vai projetar a imagem. Então o potencial, existe a conversão da velocidade da luz que bate no ambiente, né, de todas as batidas no ambiente, que se transforma em visão, em cinética. E aí a gente tem as quantidades de visão sobre as quantidades de fótons que chegam. E tudo isso muda a velocidade em uma constante, ó. Então você tem a mudança rápida e a mudança devagar. E esse é seu olho, ó.
Só que o seu olho ele procura a rima que o ambiente está cantando. Ele está procurando a rima. Enquanto você não consegue rimar, encontrar um ponto focal no ambiente, ele fica variando essa gestão. E essa variação ela é feita muscularmente, né? Porque em cada músculo nós temos sobre a acusação da luz. Sobre a acusação da luz, dentro dessas bandas a gente tem a interpretação dessa luz. E essa luz ela coloca as partículas em um ritmo. Vejam, a gente tem o oxigênio, e aí para cada tipo de luz a gente tem uma velocidade. Vejam só. Só que elas têm sempre essa grade aqui, ó. A rima desacorda a colisão em que ela chega, né? O estado de colisão que ela chega. E o estado de colisão que ela chega é o estado da visão que o ponto focal direciona no organismo, o estado de vibração, né? Então, se a gente fala de luz visível, né, a gente tem para as moléculas uma quantificação de energia que vai vibrar em razão da rima, né? Então, essa é uma rima de visão. Só que para fechar essa rima você tem que cessar, né? Fechar, fazer o antecedente rimal. E a antítese é isso, né? Ela separa em dois as iterações que a gente faz e cria um teto. E esse teto ele tem a sua diametração dentro desse ponto focal, né? Então, dentro de um sentimento, eu tenho a divisão dele por dois, né? A estratégia de colocar o sentimento no meio e colocar as oposições a eles, né? Então eu tenho esse sobre esse, que gera o equilíbrio da razão que sustenta esse sentimento ser manifestado no homem, ou ser acreditado. Então, para levar o crédito na sensação humana, na sensação do homem, o crédito ele precisa da indexação de valor de contraste de uma matéria sobre a outra. E olha aqui o quadro, né? A gente sempre tem a marca de 1 sobre 1, de 1 sobre 2, né? E assim sucessivamente. E aí essa marca diz a atenção àquilo que ela vai fazer o T e o E sobre E. Não sei se dá pra ver, mas aqui ó, TIT S, né? O AN ele é uma atenção de onda a ser domada. O TIT e o S é a balança
que vai descomercializar esse AN nenhuma resposta sináptica, nenhuma resposta sensorial. E aí esse TIT e esse S vão se tornar uma estação de si. Né, olha só. A gente vai ter o si sobre o t, sobre t ao quadrado. T ao quadrado. Então, ante-si ao quadrado, né? An é igual a t. Si t ao quadrado, é si t ao quadrado, ansi t ao quadrado, ansit. E aí você tem, né? Você tem o quadrado de t, ó, t, né? Tem dois t's aqui, ao quadrado, t. E aí a gente pega o e, né? T ao quadrado, né? E aí a gente tem, ó, o an e o si, né? Ó, o an, acho que eu posso fazer a dimensão aqui, ó, pro A. Si. Aqui vai fazer o si, será? Eu acho que aqui dá para fazer a dimensão. Bom, aqui ele literizou demais. Mas tem essa correlação consonantada. Antítese. Bom, continuando aqui então, a rotação da vista sobre o julgamento dos freios de impressão coligativa das materialidades condensadas sobre os átomos e seus efeitos desparticulados pelo sol de constante uniteração das nossas vistas, né? Então você tem os estados de tomadas musculares que vão fazer janelas de desadequação das ondas, né? Então essas desadequações das ondas que vão colidir com os olhos, elas têm as contrações, e as contrações, elas são as antíteses, né? Contrações, elas significam antíteses, e antíteses é o que a gente viu também no outro vídeo. Antíteses, contrações são antíteses, e antíteses elas são na nosso entendimento são indexadoras de planos, né? Então você tem planos e você só consegue se indexar esse plano quando você faz uma antítese a ele, que aí você consegue fazer contrações de movimento.
Então, antítese também é movimento. Aqui a gente já viu também. Esse raciocínio aqui tá tudo no vídeo anterior. Então, aqui ó, eu expliquei também como a matéria faz impressão em nós. Ela faz impressão pela antítese considerada, né? Pela contração que é a antítese, é a antítese considerada. Então, ó, as contrações elas são elevadas às tabelas, né? Contrações são pontos que fazem reações em cadeias, né? Então, olha só, nós temos todas as interseções de pontos que fazem contrações em cadeia. E todos esses pontos, eles são raízes de antítese do comum, da matéria. Então, eles significam que todos esses pontos são os pontos de ecorrelação contrária à matéria. Todos esses pontos são as forças contrárias. Então, tipo assim, se a gente encontra uma matéria aqui nesse plano, ó, todos os pontos, né, são forças contrárias desse peso, dessa matéria. Então, a única coisa que consegue matar essa matéria são esses pontos. E aí a gente assassina elas, né? Assassina elas, por exemplo, a gente dá um nome. A gente, ó, o nome dessa é isso aqui, ó. Nome. Legal, né? E aí esse nome ele vai sendo elevado à luz das contrações, ó. Então, a contração, matéria contraída é igual a nome. E aí sempre quando eu escuto esse nome, eu faço ele ser elevado à matéria contraída. Logo, a iteração que eu tenho com esse nome vai me revelar cada vez mais essa matéria sobre os dados que eu já trabalhei dela, né? Então eu tenho a matéria sobre as faces que eu tenho sobre ela. E aí eu tenho uma superfície de contato. Só que eu tenho vários tipos de células contácteis de contração sobre essas linhas de contração de pontos, né? Que representam o metabolismo celular de contração muscular. Tá, então olha só, eu posso ter escalas de contrações para objetos que dizem performar nessa trama aqui, ó, nesse trilho, a sabedoria, né? Porque se isso aqui assassina dessas contrações que essa matéria faz, assina essas moléculas, essas repartições musculares desse jeito, e elas conseguem entender a partir da maturação de um nome que eles representam, logo esse comprimento fica sendo elevado a esse nome. Então essa impressão em nós. E cara, essa impressão, o mais legal dela é que isso faz tudo ser possível, né? Olha só. Antes da gente ter algo, a gente pensa nesse algo. Então quando a gente pensa em algo, a gente consegue ter certeza de que esse algo é possível. A certeza, né? Você consegue ter em uma proporção. Se a gente pensa em uma proporção, é muito possível de que exista. Só do nosso pensamento conseguir fazer contrações, né? É só questão de tempo, né? Para essas contrações encontrarem os pontos, né? Então, logo a contração ela é muito justa e a natureza ela sempre avisa por contrações.
Isso é muito bom. Então, para fechar o vídeo de antítese, então a gente vai correr agora nesses slides que eu preparei. Não tem como não estar bem na vida. Ah, não, isso aqui eu já falei, né? Tudo parte do referencial. Então, vamos correr nesse aqui, ó. A dança dos passos de movimentos de Cervantes. E de Cervantes é o aprendizado, né? Dançar é você acolher pressões desse envolvimento, né? Ou seja, fazer vários baralhos de visão. Quando você tem um campo delimitado e você tem, por exemplo, duas peças, né? Essas peças vão atrair você pelos diferenciais que elas causam. Por mais que elas sejam do mesmo material, os diferenciais que elas causam vão ser a atração. Claro, quando você tem uma uniformidade fechada aqui, ó, um ambiente fechado que tem uma uniformidade fechada de servir foco. Tá, então aqui a gente tem um foco sobre 2, né? Então, ó, 1 sobre 2. E aí a gente pode aumentar, né? Se a gente colocar nesse aqui, ó, agora, colocar um outro foco, e nessa luz aqui a gente coloca 3. Vou ter 1 sobre 3. E como é o mesmo foco, como a gente usa o mesmo olho, como a gente usa os mesmos músculos, as mesmas fibras para dirigir foco, o que vai diferenciar então? Vão ser as atrações. Então, atrações vêm de matérias. E seus possíveis diferenciais. E seus posses. E suas posses. Posses diferenciais. Legal? Então, por que as posses diferenciais são preocupantes a todos? Porque elas representam atrações materiais que têm capacidade de alterar o foco. E o foco, ele é o que nos enriquece, né? Então, muito provavelmente a gente precisa de enriquecimento para mudar o foco, ó. O enriquecimento, nesse sentido, cura. Por quê? Porque ele muda o foco. Por quê? Porque se tiver 2 igual, o nível de desigualdade vai ser menor, né? Sempre é desigual, né? Porque se é igual, a gente não tem 2, né? Então 2 sempre, ó, isso é a propriedade, né? A menos que, né, 2 sempre é desigual. Ou seja, ele coloca um desigual ao outro. Sempre. Porque se é igual, 2 é igual a 1, né? No sentido da matéria mesmo, né? No sentido do foco, do sentimento.
né? Então, para sentir, a gente começou a operar a divisão. E essa divisão é a dançar sobre a materialização. Então, atrações materiais, dançar sobre a materialização. Vamos trabalhar isso aqui. Dançar sobre a materialização aumenta a amplitude de foco, porque pesquisa sobre divisões motíveis possíveis da fisicologia, destacar nos processos fisiológicos reações terminalísticas de vista equilibrada. Atenção focal. Fisicologia, amplitude, amplitude de foco. Legal, entenderam? Porque se fosse igual, não haveria diferença, né? E o que é o enriquecimento? Diferente do que a gente pensa, diferente do que somos levados a pensar no capitalismo das versões financeiras. O enriquecimento é a diferenciação maior, com maior amplitude, de vista, sentir e destacar diferencial. Então, quanto melhor o detector, mais enriquecido ele é sobre sua detecção. Logo, o homem se torna uma detecção financeira. E isso faz o que com o homem? Adoece o homem. O que cura o homem é a detecção material. Esse lado financeiro, ele coloca muito escuro na matéria, ele escurece muito a matéria, sabe? O capital escurece a matéria. Porque, ó, o capital escurece a matéria, assombra o homem em derivações de coligações insensatas, insensíveis à sua verdade, à sua verdadeira natureza de sentir, né? Então ele mata o homem,
Ele mata o que é para sentir aquilo que parece ser sobre o capital. Então isso é muito ruim. Tá, vamos lá. Dentro de um ir se faz sombra de voltar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a teoria da propagação sobre a colisão de onda, ela faz dentro da matéria o espírito propagado, a banda de condução e a banda de antecondução. Ou seja, a gente tem aqui a 99% partindo e 1% assombrando, né? Que é a sombra desse objeto, é a proporção de sombra dessa atividade, né? E é isso, e a esse movimento nunca se tem certeza, porque ele falta 1%, que é a sombra. Existem movimentos que não se assombram? Não existe. Porque esse 1% é a coligação da primordialidade do existir, né? Então a gente nunca desfaz. Se desfazer não é possível na natureza. Se desligar não é possível. Entende? Dentro de o ir se faz sombra de voltar. Então, para ir, ele precisa despedir da volta. Então, desassombrar o 1%, um motivo para ir, né? Sobre a suspensão que leva, carregamos os passos que damos. Então, nesse instante aqui, todo o efeito que causar essa partida vai ser carregado sobre a sentença da descarga usada, né? Então, a descarga tem o poder de carregar sobre o sentido descarregado. Então, isso aqui responde muita coisa. Deixa eu anotar aqui. Essa canetinha eu vou redar pra lá, que eu tô contaminado com a descarga. Tem o poder de carregar a partícula no sentido em que ela se descarrega. Por que doar é bom? Porque quando você doa no sentido bom, você vai ser recarregado por essa tomada de sentido bom. Então aqui, tomada de condução boa. Dissemos sem ou com sombras de dúvidas os verbos em encontro da verdade, a ver os navios que lapidam os mares, sobre suas apreciações de passagens. Tá,
Então, o que seria esses verbos em encontro da verdade? Nós dizemos as coisas para fazer a descompressão desse compasso. Então, a descompressão do compasso que busca se instalar nas nossas vistas pelas paisagens regentes são dimensionalmente ditas a efeito da busca de controle orgânico, né? Então, esse efeito autônomo do organismo se medicar faz com que em diversas situações nós acabemos sobre verbos encontrando a verdade. E verbos eles são essas expressões do homem no sentido material, principalmente quando ele encontra verdades que são lapidadas pelas rimas desses focos em busca de pontos de interconexão, né? Onde que eu pus isso? Aqui, ó. Então, sobre esses pontos aqui, existem as rimas que desqualificam sensações. E essas sensações são verborrágicas, né? Elas reagem a partir dos verbos. E verbos, eles desexprimem o interior de nós, né? A contração interior. Para ou gravar mais essa contração ou para desagravar e lembrar dela a partir desse comprimento. Então, a nossa arte de falar, ela é mais do que tudo fazer impressão em nós, agravar a paisagem, o sentimento em nós. Então, a primeira coisa que o homem faz quando ele vê uma verdade é tomar da verdade a expressão do sentimento que mais lhe desexpressa, né? Então é isso que a gente está vendo aqui. E isso é antítese, né? Não sei se está ficando longe o processo, mas tudo que a gente está falando aqui, desses processos, são processos de antítese, né? De composição de antítese. Vê os navios lapidando os marés sobre suas apreciações de passagens. E aí, para fechar o vídeo, né, para não ficar muito longe, eu vou fechar com esse slide aqui que eu coloquei algumas espumas, né, algumas diferenciações de superfície de entendimento. Antecedendo a miragem, o sentimento vem à tona. Ou seja, o organismo ele começa a fazer as contrações que vão sendo aproximadas no sentido que faz tangente do lado exterior para o lado interior. Então no interior vem a tona, e essa tona que vem vai antecedendo
o organismo nessa tomada, né? nessa condução. Então, antecedendo a miragem, o sentimento vem à tona, bancar relativísticos dados em nós. E aí esse efeito relativísticos significa a autoprocura do homem, esse automatismo do homem, se procurar nos enriquecimentos que ele fez sobre as contrações de dados materiais que pulsaram nele, né? Sentimentos. E aí nessas bancas, nesses desbancares, ele busca dados de inconformação para buscar a conformidade material que ele vai empregar contração, uma vez que ele tem enriquecimento para pôr à prova-se de contrair-se sobre determinado menção, determinada miragem, determinada matéria. E é assim que a gente se tornou homens criadores de pessoas com protagonismos de processar textos, dados em nós de aceitularidação molecular. E esse aceitularidação molecular é você processar de uma forma tão íntima, e dessa intimidade desintimidificar sobre molecularidades das esferas das esferas de associações de valores sociais, a disparticularidade que assume comprimento e compreensão com o associado, né? O lógico da qualidade criada. Porque tem sentimentos em nós que se diferenciam muito de sentimentos em outros nós. Porém, para colocar tudo em um nó só, em um núcleo só de nó, a gente subtrai da nossa parte íntima aquilo que desintimidificou e entrega a intimidade da partícula em associação social, né? E aí a gente tem os produtos, né? Os produtos de aceito. Vamos lá. As raízes musculares metralham entre intercalações orquestrais que apenduram produtos de material. E aí essa parte aqui, ó, metralham entre intercalações orquestrais, é porque uma matéria ela tem muitos ângulos de ataque solar, que quanto a gente movimenta essa matéria sobre o Sol, ela metralha em nós vários diferenciais de contrastes de luz que debandam essa matéria. Então isso há uma metralhação, só que uma metralhação de ondas, né? Que diz intercalações orquestrais, no sentido orgânico, que busca se aprendurar, né? Aprender do foco desse produto material. Por isso que ler um produto de 3 dimensões é diferente de ler um produto de 2 dimensões, porque o produto de 2 dimensões ele tenta desses vetores fazerem uma terceira dimensão ou montarem algo tridimensional no imaginário, lá dentro da imaginação. Uma ou algumas vagas de percussivalidade, produto de material, que se apenduram produto de material. Uma ou algumas vagas de
civilidade, né? No mastro de viajante de aletramentos compassivilistas, de instantes a serem arterifriccionados pelo poder da decomposição de pressões de para isso atender o preenchimento. Então vamos por partes, né? Percussibilidade é o seguinte: a civilização ela é muito subliminar, no sentido das energias que os corpos celestes guardam para dizerem à sociedade as máscaras de rede de intersecção em particular, porque o particular sempre fica. E aí nessa percussibilidade, as contrações elas dobram a efeito de cofre, né, de guardar a pessoalidade. E aí esse viajante ele dá as rédeas ao mastro, levanta o mastro, dá as rimas para manter-se protegido sobre as rimas de mastro. E de aletramentos e compassivilistas, né? Ou seja, a compassividade de civilizar-se sobre as listas de sentimentos que ele pode inseminar, porque existem sentimentos que eles não podem, ou precisam de compasses diferentes, rimas diferentes para poder dizer à sociedade aquilo que demasiado sente no particular, no ínfimo particular, a serem arterifriccionados. E aí a gente abre aqui, ó, a artéria e a improdutibilidade, a improdução das pressões que das artérias fazem a fricção nutreica das decomposições materiais que a gente apreende nas pressões. E aí esse desempreenchimento às vezes desarritmifica o coração para empunhalar o parecer que busca ser para o resultado de alguma pessoa que vê, que se encanta, né? Então esse é o personagem, um preenchimento que desisola a pessoalidade para poder fazer a arterifriccionação nesses instantes de percussibilidade. Isso é uma proteção, né? Uma proteólise. Protease. Todo momento se diz ajustar por essa intersecção de sombras e luzes. Tá. Todo momento ele se ajusta por essa intersecção de sombras e luzes, né? Então o cofre está aí, está na sombra. O cofre do ser, aquilo que ele protege, geralmente sempre fica na sombra daquilo que ele fala. Então, geralmente a gente está sempre falando o inverso do quadrado perfeito, né? Porque tudo que olha só, a sombra e a luz, né? Então, se nós protegemos nossa pessoalidade no contato social e contágio, aquilo que aparecemos quase nunca é o que obrigamos ser em pessoa de posse dessa corporação. Então o que a gente é? Nós somos sombras
que dizemos luzes às pessoas. Então, o que a gente realmente é, nós somos sombras. A gente é sombra na maior parte do tempo quando a gente tá sozinho, né? E aí, quando alguém chega em nós, a gente faz o seguinte, ó. Nós somos sombras, ó. Presta atenção. Sombras. Aí, se alguém chega perto de você, você vai fazer assim, ó. Sombras. E aí chega o colega, né? Ó. Colega. Aí, o que sua sombra faz? A sua sombra calcula. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Desenhar. Essa sua sombra aqui, ó, ela vai calcular a desigualdade do colega, da sua matéria-prima, você, ó. O quanto você é desigual a esse colega. Aí você vai guardar na sombra aquilo que você não pode ser e apresentar para esse colega, e aí você vai fazer o você igual a ele, né? E aí vocês vão virar amigos, né? Ah, eu igual, ó. Ah, eu igual colega. Se é ele, ó. Se ou ele é igual, ó. Igual. E aí você prende a sua atenção para manter esse igual nas tomadas de reação, na sua atenção. Só que depois você volta, e depois você volta para a sua realidade, que é essa. Desigual. Sombra. A sombra da árvore que ninguém vê. Porque o pessoal só vê aqui, ó. A obrigação. Aqui, ó. Colega, eu sou esse aqui, ó. Né? Mas a sombra aqui da árvore, ó, que fica aqui, ó, que é interna, ninguém vê. Só camaradinha. Só o seuzinho. Sacaram? Então que matéria doida, né? E isso é antítese, né? Antítese é as nossas sombras, somos nós. E vamos terminar aqui então, né? Todo momento desajustar por essa intersecção de sombras e luzes, viu? Então em todo momento você se ajusta essa sombra sua para dependendo dos sols sintéticos que os coleguinhas representam. Porque eles não podem e não devem, não é motivo deles nem seu, se tornarem conjuntos de pessoalidades, né? Eles são impessoais. Essa natureza despede o viajante de sua bandeira de saber que tudo acontece em função de antecedentes, e de expectativas salta ao horizonte dos relevos alguma terra comprometimento. E aí isso aqui, ó, é o cálculo, né? Sabedoria, identidade e submissão de vista. Porque na verdade, ou a gente sabe tudo ou a gente não sabe nada. Ou a gente é luz ou a gente é sombra. Daí sempre tem esse universo para nós, ao nosso favor. Só que a gente faz isso aqui, ó.
do universo a gente faz rodas de conjuntos de cognição associativa, né? E aí, olha só, a gente cria para esse dispersor de nós, de conjuntos de nós, diferentes brilhos de rima e velocidade e característica. E aí esse é o nosso padrão, ó. Esse é o nosso talvez. Aqui, ó. Esse é o nosso talvez. Então, esses são os nossos raios UVs. Só que a gente sempre vai ser sim ou não. Nós somos binários. 1 ou 0. 0 ou 1. Legal, pessoal? Ficou claro? A gente é muito infinito. Só que de tão infinito que a gente diz talvez não. Ou talvez sim. Para poder fazer arte. Contudo, ela se diverge pela coragem contra o medo, pesando o reconhecimento do que há de haver dos lados útil, que desligam as utilidades dessa suspensão de equilíbrio relativisticar, talvez, né? Relativisticar particularidades dessas irradiações apreendidas, ou seja, matérias que foram desintemperadas pelos processos físico-químicos das vidas e se tornaram produtos de ponto em comum, né? Dentro daquela coisa, né? A gente tem um pontão que é Deus e os vários pontinhos que somos nós. Mas que pontinho? Qual que é a proporção do nosso pontinho que desescala a Deus? Sobre o compasso certo, né? Sobre a diametração que faz oposição linear, né? Ou se a gente colocar um pecado aqui, ó, olha só o que ela vai fazer. Ela vai transpor o pecado. Então existe o tempo de transposição. Se você é esse pontinho aqui, né, ou esse aqui, dependendo de onde você estiver, o seu pontinho vai ter uma proporção diferente. Você, no átomo da vida, vai ser um pontinho diferente. E o que te liga a Deus é o caminho, né? Esse caminho aqui, ó. A diametração oposta é quando ele controla bem a sua vida. Quando você não é controlado por ele, no sentido harmônico do entendimento fisiológico, acontece que os pecados, né? Eles fazem assim com as fibras, ó. Eles mudam, eles desesticam a fibra, eles às vezes embaralham assim, e aí delongam, né? Ficam delongando no universo, nesse universo que desliga a deuses, né? Então existem várias cordas desse tipo aqui. E aí sempre o pessoal, né, pergunta: e aí, que tipo de pessoa você é? Que tipo de corda você é? Qual é a sua notação? E aí? O que você pode dizer, né? Cara,
geralmente essas bolinhas aqui de árvore de Natal, esses pecados aqui que fazem a obediência dificultada, todas essas coisas aqui, elas têm seus efeitos de onda, né? De vibração. Quanto mais você conhece esses efeitos, mais você consegue fazer o bloqueio deles, né? Quando eles chegarem para você. Então, é o que a gente fala, né, cara? O pecado, dentro da insistência, ele é levado a um orientador, a um oriente. E aí, desse oriente, sempre que você estiver sobre esse pecado, no meio desse pecado, você vai transpassar esse pecado. Você não vai ligar a ele, né? Ele vai se tornar um polo de carga oposta, ou de mesma carga, né? É opostos que se atraem, né? Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó. Cargas e campos. Vamos ver o que acontece com os apóstolos. Se a gente colocar os dois aqui, ó, existe o desligar. E aí? Desligou o campo, né? E é isso que você quer? Não, não quer isso, né? Ou quer? Depende, né? Se esse é Deus, você quer se desligar a Deus, né? Bom, mas se a gente colocar um de mesmo campo, o que acontece? Vamos ver aqui. Não acontece nada. Não acontece nada. Aqui. Sensores. Pera aí, vamos trabalhar com essa sofisticação aqui. Então aqui Deus, né? Deus está aqui e nós estamos aqui nesse plano, né? E o pecado está no meio de nós, né? E o pecado, ele consegue ser um orientador se a gente souber detectar, né? Saber sentir o pecado. Então, ó, a gente precisa de aprender a sentir o pecado para saber a orientação desse pecado, né? Que aí, ó, se a gente tá andando e a gente vê que o pecado tá aqui, a gente tem que ir na outra posição, ó. Tá andando sempre contra o pecado. Sempre contra o pecado. Que doideira, né? Imagina que esses vetores somos nós, né? Caraca, que doideira. Mas é mais ou menos isso, poxa. É luz e sombra, mais e menos. Mais e menos. E a proporção, né? O meio de fazer a passagem. E aí esse meio, né? Você é uma interseção entre é o ponto de associação
que consegue despressionar o plano de utilidade. Então a matéria ela se tornou um plano de utilidade para a gente, né? Nós conversamos sobre a matéria é um plano de utilidade. Para fechar. E nós transformamos a matéria. E colocamos a matéria perpendicular aos nossos sentidos. Ou seja, nós domestificamos a matéria para a matéria que é a natureza, né? Para que ela nos sirva. Só que a gente derivou as intenções de servir. E aí, o que a gente tem nessa derivação? A gente tem propositações para na mente nascer diferenciações entre as matérias que nos coloca como julgadores dos seres sobre a utilidade delas no mundo das luzes. Só que se eu sou um controlador, e sei que um controlado pode ser elevado à luz do controle, qual motivo eu teria para desconsiderá-lo? E aí a gente entra no estado da arte de jogar os outros contra o meu favor. E aí a gente tá cheio desses artistas aqui no mundo. É o que o mundo mais tem, são esses artistas. O mundo tá cheio desses artistas. Então a democracia, o lado do ser humano, lado político, lado dessas ordenações de controle do mundo, lá dessa justiça, ela é um faz de conta. Não existe. É um estado de arte, né? Porque não existe sacrifício no mundo que consiga colocar em ordem não existe sacrifício no mundo que consiga colocar em ordem o favor do controlador, né? Olha só, o controlador e seu controlado. Porque, cara, na luz da fabricação de importância desse pavimento, toda e qualquer partícula pode ser
desparticularizada ao máximo, né? Cabe ao controlador. Então, não adianta você inventar moda de dança de chumbinho de boca para poder tentar mandar nas pessoas aquilo que você acha que você mandou na vida para poder ser luz. Não adianta. Isso é fazer tomada de conta de controle, né? Só que você não tem controle sobre nada. Tudo é uma aparência, tudo é uma você só vai estar causando uma configuração na antítese ao seu favor. A antítese da pessoa nos processos dela de entendimento da natureza. Então, muito cuidado. Muito cuidado com essa partição de orientações, né? Porque antes de você pensar, algo já está te obrigando, fazendo essa obrigação para você deslevar em conta os dados dessa suspensão de processo. Então, e aí, dentro desse contraste, será que você é que está controlando ou é o controlador, né? É esse lado de buscar um maior KV de você. KV é quilovoltagem, né? Tipo assim, quando você sai, você precisa voltar pro constante, né? O constante. Só que quando a gente pesa o clima no constante, a gente demora a voltar. Quando a gente despesa, a gente volta mais rápido. Procurem depois quilovoltagem. Quilovoltagem. Vamos ver aqui. Quilovoltagem. Quilovoltagem é utilizado para quantificar a tensão elétrica nas linhas de transmissão de energia. As linhas de transmissão operam em altas tensões, geralmente na faixa de kV. Então, se a gente está falando de transmissão de energia, a gente falou de ondas e a busca pelo equilíbrio dessas ondas. O quilo, né, é a força que você faz a carga ser elevada do seu percurso, né? E aí essa força, às vezes para nós, é uma contração negativa. Então, às vezes a gente é controlado por essas contrações, por elevar de conta as suposições de algo que é enérgico, né? A energia ela não tem dentro de nós a necessidade de justificar que ela né, a favor ou contra. Ela é energia. É nós que assessorizamos o tempo em que a gente passa se energificando para poder estabelecer um vínculo de indexação de valor e julgar se o valor dessa energia é boa e vai me ajudar no futuro ou não, ou me ajuda a ver o presente ou não. Mas é tudo energia, né? Então, o que diz ao controlador dar mais energia para um ou menos energia para outro nesse processo de elevação? É complicado.
favoritismo mesmo. É ao meu favor. Então tudo é ao favor do controlador. E nada é contra. Tudo é a favor do controlador. E se no caso o controlador é Deus, tudo é a favor de Deus, né? Ou de quem dá algo, mesmo que subliminarmente. Ele eleva as coisas ao favor dele. Por quê? Porque o dar, ele é um ponto de a sistematização. E esse ponto ele só vai conseguir o controle por nós quando a gente desestrangular a antítese desse dado, né? E isso é fisiológico. Porém, para saber que a gente está controlando, a gente desassina esse fisiológico com o enaltecimento do dar. Então, muito cuidado quando você ganha algo assim também, né? Essa mensagem ela pode produzir uma contração enantiômera, uma contração antítese, né? Vamos ver o que é enantiômero. Será imagem de espelho ou enantiômero. Para desenhar um enantiômetro, você pode determinar o estereocentro, então trocar dois grupos ligados de estereocentro. Então, na química, a gente tem essas propriedades, né? Estequiometria, não. Na química a gente tem simetria e assimetria de moléculas. Vamos ver. Vamos ver o que a gente acha aqui. Cis e trans, ó. Cis, trans química. Vamos ver aqui, ó. Então a gente tem essas reações de autocontrole das moléculas, né, no sentido de exportar valor, mesmo que intransigente, porque a energia é em operação, né? E a reação ela é uma energia que desemoldura energias no sentido atômico. Então olha só, nós temos vários tipos de moléculas em rearranjos de desadmissão de energia diferente. Ou seja, é o que a gente no subconsciente descarrega das palavras em adestração de valor sobre os modelos de empregar valor das mesmas, né? Ou seja, quais são as linhas de raciocínio que as palavras estão injetando o consentimento da gente saber sobre a leitura. E, mano, cara, é muito foda esse conhecimento. É muito desenvolvimento para pensar fazer eu sou muito corajoso em pensar em fazer vídeos de figurinhas de linguagem, até porque é coisa que não acaba, né? E nem é porque é muito prazeroso você fazer esses investimentos no sentido desse figurino nas intercepções que ele faz. E é muito grande, né? Muito expansivo
os figurinos, né? Porque a gente tem várias leituras que eles desservem, e até mesmo projetos de engenharia, projetos grandes de artes. E aí fica assim, então, né? A gente pode parar por aqui. E não se esqueçam, cara. Todos nós temos podem ter certeza que existem várias antíteses que estão no ambiente sobre a sua colisão, sobre o seu empenho. Tudo aquilo que você empenha, por mais diminuto que seja, se aquilo tem notação, ou seja, se tem harmonia, você encontra as desarmonias, e se existem desarmonias, você encontra harmonias, né? É basicamente isso. Isso é a antítese também. Então eu vou ficando por aqui, e depois a gente tenta ver se vai precisar falar mais de antítese aqui. Com certeza foi um grande salto no conhecimento falar de antítese. Então vale a pena saltar nessa piscina mais vezes e brincar nessas águas, né, de antíteses. Bom, então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.